Deus criou o bom e estava a ver o mal, e a tristeza do coração de Deus foi encontrada no homem. Quando Deus olha para Noé, encontra o conforto de ver que há ainda alguém que ele pode utilizar e que ainda não está no estado em que todo o resto da terra está, que ele pode utilizar para a sua recriação. Esta noção de fidelidade tem uma lição muito forte para nós hoje. Olhar para a pessoa de Jesus, olhar para o plano da salvação, é um ato de fé que não pode ser vazio. É um ato de fé que implica uma obediência. A essência destas duas comparações entre a criação e o dilúvio é que o nosso Deus é um Deus poderoso, criador, e que a partir daquilo que é a sua vontade dá uma segunda oportunidade. Bom dia, caros irmãos. Espero que estejam bem dispostos e felizes. Deixem-me fazer aqui um pequeno registro de que é bom nós estarmos a ver a nossa sociedade a voltar cada vez mais ao normal e o mesmo a acontecer dentro da nossa igreja. E para mim é com alegria que vejo ao mesmo tempo o respeito que esta igreja demonstra pelo seu conselho, por aquilo que é a decisão da igreja local, e queria deixar isto registado com a vossa serenidade esta manhã e com o facto de nós estarmos aqui todos com o objetivo primeiro de louvar a Deus. E agradeço muito por isso. Eu devo-vos dizer que esta lição, como as outras anteriores que nós já tivemos a oportunidade de vir a estudar neste trimensário, me deixa com um pouco de... ela é doce aos nossos lábios, sem dúvida nenhuma, mas com um pouco de amargo de boca pelo facto de não ser capaz de transmitir a riqueza que eu penso que o autor desta lição, o pastor Jacques Ducan, nos diz muito resumidamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para uma lição como esta e vemos os pormenores que ele vai buscar para os ensinamentos que Deus nos quis deixar relativamente a este evento na humanidade, que foi o dilúvio, nós percebemos que realmente ele tem uma profundidade de pensamento que, com o mero estudo da Bíblia, com a leitura do nosso trimensário, nós teremos muita dificuldade em acompanhar. E então a minha proposta é que nós possamos pegar em alguns dos pensamentos-chave e possamos, através deles, tirar algumas lições sobre a questão do dilúvio e, ao mesmo tempo, algumas lições para a nossa vida prática. E realmente nós temos um trimensário que é particularmente rico pelo facto de ter uma pessoa de origem judaica a escrevê-lo. Tenho certeza que isto já foi dito nesta igreja previamente, e que se tornou adventista do sétimo dia. E, portanto, tem esta visão, ao mesmo tempo, das origens das palavras, da etimologia, das questões históricas, tradicionais, culturais do povo judeu, ao mesmo tempo que tem o entendimento profético que nós temos. Vejam a riqueza que é. Nós temos um trimensário que tem estes três componentes: a visão histórica e cultural, a aplicação à nossa vida prática nesta terra hoje e a visão profética dos adventistas do sétimo dia. É isso que nós temos no estudo do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E, portanto, vamos fazer este exercício de pegar em alguns dos pontos-chave da lição, algumas das ideias mais ricas, e as podermos explorar para a nossa vida mais prática. Eu peço que possamos, então, começar com uma curta oração. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui. Muito obrigado pelo amor que nos tens, pela oportunidade também que nos dás de estudar esta lição maravilhosa. Que tu nos possas abrir a mente e o entendimento, o nosso coração também à tua influência, para compreendermos aquilo que nos queres dizer esta manhã. No nome santo de Jesus. Amém. De facto, nós sabemos que o texto principal, o texto versuário desta lição, nem é do livro de Gênesis. Nós podemos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 37, e como sabem, são palavras de Jesus comparando o tempo de Noé ao tempo da segunda vinda, da vinda do Filho do Homem. E diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E as palavras seguintes, que nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem, dão-nos a ideia que a vida decorrerá com uma certa normalidade, não é? As pessoas farão negócios, estarão a fazer a sua... Nós sabemos que num tempo de crise terrível, sem dúvida, principalmente espiritual, mas as pessoas farão negócios, estarão a casar, estarão a programar as suas vidas. E realmente era o que estava a acontecer também no tempo de Noé e que acontecerá no momento da segunda vinda. Normalmente nós começamos a lição indo buscar os pontos-chave da lição domingo, porque o sábado é uma introdução, mas esta introdução é de uma riqueza extraordinária. E vale a pena nós explorarmos esta questão do verbo ver aplicada
há dois momentos, digamos assim, que nós temos no livro de Gênesis. Nós já estudamos a criação e vimos nesse momento que esta palavra era aplicada àquilo que Deus viu no momento em que criou. E o que Ele viu no momento em que criou era uma coisa boa, era tudo bom. E no final até disse que era muito bom, que é um superlativo da palavra bom. E a palavra que nos é dada pelo pastor do campo como sendo correspondente a bom é a palavra tov. Nós vemos que Deus olhou no final da sua criação e viu a perfeição. O que é que acham que isso provocou a Deus para dizer que isto é bom? A ideia de bom é uma exclamação. Olha, tudo isto viu Deus que era tudo muito bom. Podemos imaginar o Criador dizer isso. E essa exclamação, de facto, revela que Ele viu o seu próprio caráter expresso na perfeição da criação e por isso se alegrou. Ora, o que nós vemos hoje, nos tempos anteriores a este evento que foi o dilúvio, é precisamente o inverso. Nós temos dois movimentos em relação à comparação que vamos fazer, ou que vimos durante esta semana. Entre a criação e o dilúvio, dois movimentos contrários. Vemos algumas semelhanças entre a ação de Noé e a ação de Deus na criação, e vemos algumas contraposições entre como estava o estado da terra na criação e o que Deus viu no momento em que decidiu o dilúvio. E realmente depois nós vemos no capítulo 6, no versículo 5 de Gênesis, vamos ler, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Sabem o que é que me admira muito neste versículo? E vou-vos dizer ao mesmo tempo que ele é assustador por um lado e nos dá esperança por outro lado. É a quantidade de repetições que este versículo tem, através de advérbios, que nos dão a ideia de quão má era a situação. Entendem o que eu quero dizer? Reparem que Deus termina a criação, olha para a criação, vê a perfeição e diz, isto é tudo muito bom. E agora, o autor de Gênesis vai nos dizer outra coisa diferente. Vai dizer que Deus olhou, e reparem a quantidade de repetições, ou pelo menos de confirmações que nós vemos no texto. A maldade do homem se multiplicara. Quer dizer que era muito má do que aquela que começou. Já estudamos a questão de Abel e Caim, já vimos o que aconteceu com os filhos de Sete e os filhos de Caim, já estudamos nas lições anteriores. Neste momento, não era só aquela maldade que tinha iniciado no momento primeiro da queda, depois dos erros de Caim, depois dos filhos de Caim, se tinha multiplicado, o que já era mau, era muito pior. E sobre onde? Sobre aquele momento, aquele espaço específico onde estavam os filhos, os primeiros filhos dos primeiros pais? Não, toda a terra. E depois vai mais longe, não era só as ações, era que a imaginação dos pensamentos, reparem, há traduções que dizem de maneira diferente, mas é uma confirmação, o nosso pensamento é que gera a imaginação. E o que diz aqui é que a imaginação dos pensamentos, já não era possível pensar de outra forma que não fosse o mal contínuo. E ainda vai confirmar através de dois advérbios. Era só má, que é um adjetivo, era só má continuamente. Era em toda a terra, no mais profundo do coração humano, continuamente mau e muito mais do que o que era no passado. Estão a ver como, através de um pequenino texto, nós podemos ver que, de facto, quando Deus olhou para aquela terra, não se reviu na sua perfeição no que tinha acontecido. Aquela não era a terra com as pessoas que Deus tinha criado. E isto está muito, muito confirmado, porque é isso que o nosso irmão nos chama a atenção. Deus olha para a perfeição e diz, Tov, é tudo muito bom. E agora olha para a terra e vê estes homens com o mal continuamente no seu coração e vai dizer, Ra, tudo é mau, em toda a terra, no mais profundo do coração. E é por isso que depois aparece esta frase, é como se Deus se tivesse arrependido de ter criado o mundo, agora cheio de Ra. Eu digo-vos, irmão, eu não sei até onde é que vamos chegar com a lição, porque só esta parte de sábado é extraordinária quando nós agora compreendemos que o texto seguinte nos fala de arrependimento, vamos a Gênesis 5, 29, e quando nos fala de arrependimento, vai contrapor, há novamente um novo contraposto. Reparem, Deus começa no muito bom e passado um tempo vai ver que está tudo muito mau, completamente ao contrário do que tinha criado. E ao olhar para lá nós vemos este sentimento de arrependimento. E arrependimento, nós podemos tentar explorá-lo e dizer, uma pessoa quando sente
arrependimento sente uma tristeza profunda daquilo que fez. Mas o que Deus fez era tudo perfeito. Portanto, ele não se podia ter arrependido de uma coisa feita perfeitamente. É algo que provocou uma tristeza profunda do estado a que tinha chegado o mundo que ele próprio tinha criado. E o nosso irmão volta-nos a dizer, utilizando agora a fonética das palavras, da etimologia das palavras hebraicas que foram escritas por Moisés, ele diz que esta palavra, nakam, que é uma palavra que significa arrependimento, esta tristeza profunda de Deus por estar a ver o estado do que tinha criado, vai ecoar no nome de um homem. Vai ecoar no nome de um homem que se diz Noach, que significa conforto. Ou seja, Deus criou o bom e estava a ver o mau, e a tristeza do coração de Deus foi encontrada num homem. Quando Deus olha para Noé, encontra o conforto de ver que há ainda alguém que ele pode utilizar e que ainda não está no estado em que todo o resto da terra está, que ele pode utilizar para a sua recriação, da terra inteira por um lado e daquilo que é a geração do ser humano. É curioso que esta palavra, esta questão muito concreta de Noé, de nós vermos um homem que no meio de toda a maldade é encontrado como alguém que merece, não pelos seus méritos, mas Deus acha graça sobre ele, portanto não merece, mas Deus acha graça sobre ele para ser aquele que vai ser o reinício da humanidade, lembrou-me um bocadinho a experiência de Jó. Porque ambos têm esta característica de que Deus olha para eles com graça e vê neles uma oportunidade de mostrar ao mundo inteiro que há alguém que ainda merece aquilo que é a graça de Cristo sobre ele. Deus encontrou conforto e, ao mesmo tempo, Noé vai ser ele próprio conforto para a humanidade que, através da sua linhagem, dos seus 3 filhos, da sua mulher, tem uma nova oportunidade. É muito bonito nós vermos aqui esta diferença, digamos assim, entre a perfeição e a maldade, e depois a tristeza de Deus e o conforto de um renascimento com aquela pessoa. Alguma coisa que gostassem de dizer sobre a lição de sábado? Eu penso que não disse mais do que aquilo que eram estes pensamentos, mas de facto são coisas extremamente profundas que nos mostram qual era o estado do mundo, digamos assim, que levou Deus a este momento do dilúvio. A lição de domingo é uma lição também muito especial, porque nos fala sobre o modo como, depois de receber a notícia de que Deus tinha decidido destruir todo o mundo através de um dilúvio, nós temos aqui uma coisa que só podia ser escrita, de facto, por Moisés. E nós vemos a inspiração da Bíblia em pequenos pormenores que nos são revelados também através deste homem. Pensem comigo. Eu não sei se acontece convosco, às vezes acontece comigo. Nós estamos tão embrenhados no estudo do texto e a pensar tanto naquilo que é o texto que nós estamos a ler de Gênesis, que às vezes até nos passa pela cabeça, não sei se passa pela vossa, mas pensamos que foi escrito no momento em que Noé estava a viver aquele problema. Acontece-vos isto. Nós vamos à narrativa e dizemos, olha, isto é Noé que está a contar a história. Não é, como vocês sabem, não é. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Ok, é o primeiro livro da Bíblia, mas não o primeiro livro escrito da Bíblia. É considerado, pela forma de escrita e pela história, que o primeiro livro escrito por Moisés foi Jó. Muito bem, já ouvi aí. Portanto, mas o livro de Gênesis foi de facto escrito por Moisés. E Moisés, tal como Gênesis, escreveu mais 4 livros, além do Pentateuco, para além do livro de Jó. E é curioso que o autor nos tenha chamado lateralmente. Eu sei que ele queria, quem me dera ouvir esta lição passada pelo pastor Ducan, mas deixa aqui uma ideia muito curiosa. Ele diz, a palavra hebraica que designa a arca, tevá, é a mesma palavra rara emprestada do egípcio. Reparem, Moisés, que está a escrever, digamos assim, o seu livro de memórias, o seu testemunho de Gênesis, da criação, por aí fora, vai buscar uma palavra que diz este autor, que sabe muito mais disto do que eu, que é emprestada do egípcio. O que significa que ele, que também foi a pessoa que escreveu o livro de Êxodo, que também escreveu todos os outros livros, vai utilizar a mesma palavra num outro momento muito concreto da sua experiência pessoal. Qual foi esse momento? Os irmãos recordam-se? Moisés fala, diz-nos aqui este texto, que é usada a palavra tevá para a questão da arca construída por Noé, e é utilizada uma palavra muito semelhante no momento particular da vida de Moisés. Qual é? Desculpa, só um de cada vez. O irmão lá atrás, por favor, eu não consegui ouvir mesmo. Desculpe lá. Pode repetir.
Muito bem, portanto, é uma palavra aplicada à cesta. É uma palavra muito... A cesta, a arca, é algo que flutua no mar. Que ideia é que isto vos transmite, meus queridos irmãos? Que semelhança é que há entre uma arca com 300 côvados por 50 por 40, com uma pequenina cesta onde está Moisés? Porquê é que ele terá utilizado a mesma palavra para as duas coisas? Salvação. Muito bem. Alguém quer ir aprofundar um bocadinho esta ideia de salvação nestas duas circunstâncias? Quem disse? Segunda oportunidade. Segunda oportunidade. Sobrevivência. Sim, irmão Luís. Eu penso o seguinte, na época do dilúvio, a humanidade estava perdida, e então Deus viu graça em Noé e deu a hipótese da salvação da humanidade, e a humanidade não se acabou, e houve um recomeço, uma vida nova. Moisés, possivelmente, está ligado à questão da sequência desse evento de salvação, me parece, em que a sobrevivência de Moisés e a retirada do povo hebreu do Egito fez com que se conservasse a genealogia que traria o Salvador para o mundo, Jesus Cristo. E que, por meio dessa genealogia, haveria-se então o recomeço, que é quando Jesus voltasse pela segunda vez. Mas daí, o recomeço definitivo. Parece que o paralelo está na ligação do símbolo do dilúvio lá atrás, como o que seria uma ideia de destruição, mas que não se acaba. Ao contrário, surge a esperança, por força do sentimento de Deus. Ao mesmo passo, nos dias atuais, essa ideia, e a lição vai trabalhar isso, até agora, na próxima semana, de que, onde tudo parece perdido, aquele cestinho, lá atrás, no Egito, traz para nós a esperança de que nada está perdido, porque a linhagem foi segura, e então veio o Salvador. Obrigado, irmão Luís. Realmente, todas as palavras que vocês disseram são corretas. O importante aqui é vermos que no momento do perigo, e principalmente no momento da destruição, é o que provisiona para o ser humano que lhe dá proteção. Esta é a principal lição que nós podemos tirar dos dois momentos. Deus ia destruir a terra através de um dilúvio. E Deus explicou a Noé o que é que deveria construir para não ser destruído pelo dilúvio, segundo a sua promessa. Da mesma forma, aqueles primogênitos hebreus estavam a ser destruídos. E Deus provisionou, com o trabalho da mãe e da irmã de Moisés, que ele fosse colocado numa cesta que o levou até um local de proteção. Esta semelhança significa, de facto, que no meio do perigo, da destruição, do ataque àquilo que é a vontade do próprio Deus, no caso antigo, a maldade que existia nos tempos de Noé, no caso de Moisés, a destruição dos hebreus, nós vemos que Deus confere a proteção. Mas depois, para além destas duas palavras que vêm para a arca e para a cesta, é feita uma outra comparação entre a arca de Noé e uma outra arca. Qual é? O que é que vocês encontraram nessa lição? Sim, quer dizer, por favor, irmã Luzia. A arca da aliança. A arca da aliança, onde foi contida ali os 10 mandamentos, a lei que também vai, né? Que até hoje nos preserva, nos livrando do pecado, né? Nós sabemos que é Cristo que nos salva, mas é através da lei que Deus escreveu e colocou ali que nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos, que devemos ir a Cristo. Quando olhamos para ela, não estamos bem. Muito bem. Há um ponto aqui, a irmã disse a arca da aliança, portanto, a arca remete para a ideia da arca. As dimensões, a especificação muito correta do que era, de como devia ser a arca de Noé, também nos remete para as instruções de Deus sobre o tabernáculo. Não porque as dimensões fossem idênticas, não é isso que está em causa. Mas tal como foi dito, reparem na precisão, e Deus não deixa estes sinais, estes símbolos na Bíblia para o nosso entretenimento intelectual. O que está aqui em causa é que Deus disse a Noé muito precisamente: o que tu tens de construir tem esta e esta e esta característica para poder resistir à maior destruição que o mundo já viu, à única até aquele momento. Um dilúvio universal. Da mesma forma que todas as medidas do tabernáculo, todos os materiais usados no tabernáculo, o modo como as pedras foram dadas pelo dedo de Deus dentro da arca, apontam para uma perfeição que nos quer explicar o plano da salvação. A arca está como uma aliança
como as tábuas da lei entre Deus e o homem, mas todo o tabernáculo apontam para a pessoa de Jesus. E por isso é que o tabernáculo tinha que ser construído de uma determinada forma para, de facto, simbolizar, sinalizar aquilo que é o plano da salvação em Jesus. Todos os seus materiais, todos os seus espaços, a sua geometria significavam a perfeição. E a perfeição do plano da salvação de Jesus. E nós vemos aqui, mediante estas questões relacionadas com a arca, e é falado principalmente agora, estamos a falar em Gênesis 6, 14 e 14 a 16, que é utilizado novamente uma expressão, e é muito curioso quando nós lemos os 3 versículos, não vamos ler agora, porque já estamos quase a meio do tempo e ainda não passamos de segunda-feira. Mas a verdade é que Deus diz repetidamente a Noé para fazer, faz assim, faz assado, e depois o texto diz, termina a dizer, e fez Noé como o Senhor lhe indicou. O que significa que há aqui uma noção de absoluta, diz o autor, absoluta obediência de Noé àquilo que Deus lhe tinha dito para fazer. E mais importante, ou tão importante como as medidas, os materiais, é o facto de Noé, compreendendo que tinha sido escolhido por Deus, fazer rigorosamente o que Deus lhe tinha indicado fazer. Há uma função, digamos assim, que é redentora nas 2 arcas, pelo facto de Noé seguir aquilo que Deus lhe tinha dito para fazer. Diz o autor, eu vou ler, Noé foi salvo simplesmente porque tinha a fé para fazer o que Deus lhe ordenava que fizesse. A obediência é o único tipo de fé que realmente conta. E aponta ao autor o texto de Tiago 2,20, mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? De facto, uma fé que não produz as obras certas é uma fé que está morta. E há aqui um ponto ainda mais importante que nos é chamado a atenção, que é que não foi pelo facto de Noé ser perfeito que agiu desta forma, mas foi pelo facto dessa graça aos olhos do Senhor. Ou seja, foi em resposta à graça, diz o pastor Ducan, que já lhe tinha sido dada, que Noé agiu fiel e obedientemente às ordens de Deus. Esta noção de fidelidade tem uma lição muito forte para nós hoje. Olhar para a pessoa de Jesus, olhar para o plano da salvação, é um ato de fé que não pode ser vazio. É um ato de fé que implica uma obediência. E a irmã Luzia disse, e muito bem, que realmente a obediência é segundo aquilo que são os mandamentos de Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo aquilo que nós pensamos que é a vontade de Deus. Muito bem, alguma coisa queiram acrescentar sobre esta questão da obediência de Noé à realização da arca, ao modo como ela foi feita? Querem acrescentar alguma coisa? Faz favor, irmão. David, vir lá atrás, por favor. Obrigado. Em relação a essa questão da obediência de Noé, nós vimos que desde o princípio Deus estabeleceu métodos para que ele fosse adorado. E nós, por exemplo, como adventistas do 7º dia, conhecemos e temos a palavra em mãos, temos a lei e os testemunhos. E Isaías nos diz que se a lei e os testemunhos não andarem juntos, jamais verão a alva, a luz. Esse método que Deus estabeleceu, Deus, por exemplo, nas medidas que deu a Noé, se Noé falhasse num único detalhe, ali estaria visto a desobediência de Noé, assim como a Moisés também na construção do tabernáculo. Por exemplo, nas vestes dos sacerdotes, naquela altura, após a construção do tabernáculo, Deus também deu detalhes. E hoje nós estamos a fugir desses detalhes que Deus deu a cada um de nós. Nos métodos que Deus deu para que fosse adorado, Deus traçou uma linha de separação entre o crente e o descrente. E hoje nós na igreja podemos ver que esta linha de separação está se apagando, porque nós estamos buscando aquilo que o mundo está preocupado, está a produzir e queremos trazer até dentro da igreja no momento de adoração a Deus. Nós hoje viemos para a igreja para assistir o culto e não para oferecer ou apresentar um culto ao Senhor. Isto é muito, muito, muito preocupante. Corremos um grande risco. Jesus, por exemplo, em Mateus
7, a partir do verso 21, quando diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nós pensamos que esse texto só é dirigido para aqueles que não guardam o sábado. Mas estamos completamente enganados, porque Deus começa sempre, a justiça de Deus começa sempre dentro da sua casa. Então devemos tomar muita atenção e muito cuidado em relação a esses detalhes. Seguir aquilo que Deus dita. A obediência é melhor do que o sacrifício. Obrigado. Obrigado, irmão. E realmente a exortação que nos é feita nos textos que acabamos de ler é principalmente que à medida que nos aproximamos do tempo do fim, tenhamos essa noção de colocar a vida de acordo com aquilo que são os princípios de Deus e de acordo com aquilo que é a sua vontade, sem dúvida. Gostaria de ler o texto de Deuteronômio 32, 29. Não é um texto fácil de nós nos aproximarmos dele. Diz: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Realmente, quando nós lemos este texto, tem uma linguagem muito forte, que dá uma ideia de justiça, mas eu gostava que nós nos aproximássemos dele, não realçando o matar ou o ferir, mas principalmente a soberania. O que está aqui em causa é a soberania de Deus. Sabem que um dos grandes, ao longo do tempo, em relação ao bem e ao mal, há algumas coisas que a história, que as pessoas, que as culturas vão colocando na cabeça das pessoas que não são verdadeiras. Por exemplo, a caricatura do mal, que ao longo do tempo vai existindo, não é? A aparência, e nós sabemos que não é assim realmente que a Bíblia apresenta o mal, não é assim que a irmã White nos apresenta o mal. O facto das pessoas esquecerem que existe o diabo, que ele é real, também é uma outra arma. Mas hoje em dia nós vemos uma arma muito perigosa, que nos chega muito de filosofias e que se introduz facilmente na religião. Que nós vivemos entre dois poderes que são iguais, ao bem e ao mal, e eles parece que são dois poderes que se equivalem em termos da sua capacidade, daquilo que podem fazer. Isto não é verdade, não é assim que a Bíblia nos ensina. Há um só Deus, e esse Deus é soberano e todo-poderoso. E a característica desse Deus é amor, e por isso é que nós muitas vezes vemos as pessoas a desafiarem o cristão a dizer: se Deus fosse amor verdadeiramente, destruía o mal. E se Deus não destrói o mal, não é todo-poderoso. E as coisas não são assim. Porque o que Deus quer é que cada ser humano, que cada ser criado no universo, reconheça que o seu governo é um governo puro, bom, perfeito. E que o governo daquele que se insurgiu contra Deus dá no resultado que deu nos tempos de Noé. Do mal em toda a terra e continuamente. Esses são os resultados do governo do mal. E Deus quer que cada um conclua isso, consiga ver isso. E, portanto, Deus é um Deus soberano. O que Deus está a querer dizer é que só Ele tem dois poderes. Só Deus tem o poder de criar e só Deus é que tem o poder de destruir totalmente. Eu agora digo aqui o totalmente porque este aspecto é particularmente importante. O de todo foi o que aconteceu com o dilúvio, fora a arca e aquelas 8 pessoas, e é o que acontecerá na segunda vinda, com exceção daqueles que serão levados ao céu. Sim, irmão Luís, faz favor. O princípio. Mas o que eu penso é assim: nós já tivemos uma rebelião no céu, promovida por Satanás. O motivo, nós já sabemos, foi a inveja, o egoísmo, o egocentrismo e por aí vai. Eu penso que todos nós acreditamos, se estamos aqui, acreditamos na volta de Jesus como Salvador, a segunda vinda, e na vida eterna. Aquela vida que é prometida, na cidade prometida. E eu penso que se o ser humano não conseguir aqui evoluir, Deus jamais vai deixar com que aquilo que aconteceu no céu volte a acontecer na terra. Uma vez que a promessa é que depois da segunda vinda, nenhum mal mais acontecerá. E a morte vai ser vencida. Então, as pessoas precisam perceber que ou elas entendem a mensagem divina do amor, do perdão, da longanimidade, da bondade, das bem-aventuranças, todas que são passadas no Novo Testamento, do exemplo de Jesus, ou essas pessoas, elas mesmas, vão estar encerrando as portas da salvação para elas. Por quê? Porque se você tem aqui a tua existência, e a gente parece que tem essa compreensão clara, de que a única coisa que se leva desta vida é o teu caráter, é a tua formação, jamais, se você não tiver um caráter limpo, poderá chegar à terra prometida.
E Deus vai fazer o quê? Deus vai proteger essa promessa. E Ele vai fazer de tudo para proteger essa promessa. E esse é o grande amor dele, é livrar-nos daquilo que nos dá sofrimento. Obrigado. Obrigado, irmão Luís. O que eu gostava que nós pensássemos nesta lição, é muito curioso este aspecto, é que esta noção da soberania de Deus é para nos indicar que aquele que criou inicialmente teve o poder para recriar. Eu não estou a falar do ser humano agora, estou a falar das condições da terra, estou a falar da oportunidade, da tal segunda oportunidade que alguém disse, já não me recordo quem foi, a segunda oportunidade a Noé. Queres falar ou estás a dizer que foi? Foi, ok. Portanto, essa segunda oportunidade, o que é que isso significa? É por isso que nós vemos aqui alguns pormenores de semelhança entre o relato da criação e o relato do dilúvio que são tão interessantes. Primeiro, remetem para o número 7. O número 7 dos 7 dias da criação e o número 7 dos animais puros que entraram na arca, e os 7 dias até começar a chover, e os 7 dias, quer dizer, todos este pormenor do número 7, que como sabemos é um número que aponta para a perfeição. A questão de terem sido criado macho e fêmea cada um dos animais e de ter sido criado também o ser humano, acima desses animais, como um macho e como uma fêmea, o que aponta para a plenitude, aquilo que é a unidade, mais do que a plenitude, a unidade alcançada na criação do ser humano pelo facto de serem dois que se unem e que formam um só. Isto é muito importante para a ideia da criação e para a perpetuação das espécies que era querida depois do dilúvio. Depois, esta questão segundo a sua espécie, novamente, foi dito assim na criação, é dito assim quando os animais chegaram à arca. Os vários tipos de animais e, finalmente, tão importante como tudo o resto, é a ideia de que foi Deus que deu o espírito da vida e é Deus que manda proteger o espírito da vida. Isto é um aspecto muito, muito importante, porque nos nota que Deus é um Deus poderoso, que foi poderoso para criar, foi poderoso para depois recriar no momento do dilúvio, através da segunda oportunidade dada à humanidade, e a mim pessoalmente me diz uma coisa, e aos irmãos também. É que muitas vezes nós interrogamos como é que será possível. Deus prometeu que nunca mais, esta parte da aliança, nunca mais irá destruir a terra pela água. Às vezes vimos inundações, ficamos chocados, mas temos uma certeza quando olhamos para o arco-íris, que é uma promessa de que desta forma não será mais destruído. Mas de facto, quem não tem fé e não deixa que o Espírito Santo entre no seu coração, nunca vai acreditar desta forma. Mas não há dúvida nenhuma que um Deus que conseguiu criar uma terra que era sem forma e vazia e fez uma criação perfeita, que depois destruiu a terra com um dilúvio e salvou através de uma família, e depois a terra voltou a ter condições para ser habitada por eles. É um Deus que tem poder para recriar a terra depois de a destruir pelo fogo no momento da sua segunda vinda. A essência destas duas comparações entre a criação e o dilúvio é que o nosso Deus é um Deus poderoso, criador, e que a partir daquilo que é a sua vontade dá uma segunda oportunidade. O irmão tinha pedido para falar. David Tavira, por favor. Olha, na lição anterior nós vimos Deus falando com Caim para retroceder. Se ele retrocedesse, o mal poderia ausentar do seu coração. Agora, Deus fala para Noé, Noé, eu vou mandar um dilúvio e vou destruir a terra. E junto vai as pessoas má. Foi isso. Então Deus ele falou que ele destruiria a terra. E as pessoas má seriam destruídas junto com a terra. Muito bem. Muito interessante que ele não falou que ele ia destruir as pessoas, ele ia destruir a terra. Que ele ia refazê-lo de novo. Muito bem, porque a humanidade, no seu conjunto, teria uma segunda oportunidade com a família de Noé. Muito obrigado por nos ter dado essa precisão. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 1, é verdade, há ali um aspecto interessante, mas vamos passar à frente, de que Deus separou as águas para depois as reunir novamente, de cima e de baixo, para poder destruir a terra. É mais um sinónimo do poder de Deus e simboliza novamente esta recriação. Mas não vamos ter tempo para isso. Vamos a Gênesis 8, 1. Diz assim, lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Este texto é de facto extraordinário. Pela palavra lembrou-se, chama-nos a atenção o nosso autor. Lembrou-se Deus de Noé. Portanto, e depois vamos saltar todas as partes que estão no centro, que têm a ver com os animais e por aí fora. Lembrou-se Deus e o que é que fez? Esta lembrança de Deus provocou uma ação.
Deus lembrou-se e agiu. Qual foi a ação? Passou um vento saguete sobre a terra e aquietaram-se as águas. E em alguns versículos à frente vamos ver finalmente Noé sair. E chama-nos o autor a atenção para esta palavra lembrou-se. Leva-nos no pensamento o que é que significará Deus dizer que se lembrou de Noé. É lógico que é demasiado simples nós podermos dizer que de facto Deus tinha esquecido, porque isso não aconteceu. Quer dizer, um Deus preocupado com Noé, ao ponto de lhe dizer especificamente, abençoando durante tanto tempo a anunciar que ia haver o dilúvio. Ele necessitou de fé e depois de levar com muita sarcasmo e crítica, teve com fé que levar a sua pregação até aquele momento. Depois passou por todo o dilúvio. Deus com certeza que não é uma questão de esquecimento em relação a Noé. A palavra que nos aponta e que o autor diz é que quando Deus se lembra, significa que vai cumprir a sua promessa. E que normalmente quando aparece a palavra refere-se a uma promessa de salvação. Quando Deus se lembra é um momento que é chegado, o momento de cumprir a sua promessa. Deus lembrou-se e cumpre. E nós vemos isto sempre ao longo da Bíblia. Nós podemos pensar, e eu vou primeiro deixar a nossa irmã e depois vamos fazer um pequenino exercício. Aí mesmo atrás, por favor. Mesmo isso, Paulo, que eu ia dizer, o lembrar é, no fundo, cumprir aquilo que Deus tinha dito. Já completaste e obrigada por teres completado, mas era só isso mesmo que eu queria dizer. Então, mas eu faço um desafio para ti e depois para toda a gente que aqui está. Promessas que Deus tenha lembrado de cumprir na Bíblia, na vida de pessoas. Promessas que Deus tenha... Uma pessoa a quem Deus prometeu algo que cumpriu. A Sara? Por exemplo, Sara. Deus lembrou-se no momento em que Sara foi mãe, não é? Portanto, cumpriu. Mais, quem se lembra de uma promessa especial na vida de alguém que vocês tenham visto cumprir-se? Na vida, ou uma promessa que não tem a ver com a vida, tem a ver com o povo? Não ouvi. Ana, muito bem. A mesma promessa a Ana. Abraão. Qual foi a promessa a Abraão? Tantas promessas, não é? Ia ter um filho, ia ser o pai de muitas nações. Sim, irmão. Não ouvi. Caleb, muito bem, obrigado. O que é que gostava de destacar na história de Caleb? Anos depois de Deus ter feito a promessa? Em Gênesis, Deus faz a promessa de que o povo, quando saiu de Israel, né, Moisés havia prometido a Caleb que ele seria um dos que herdaria. Quando eles voltaram de espiar aquela terra dos homens gigantes, Josué foi o único deles que disse que teve coragem, enquanto os outros estavam cheios de medo. Ele disse que, não, com a força do Senhor, nós vamos conseguir herdar aquela terra. Obrigado, 40 anos depois, estava Moisés morto, né? E Josué fez-lhe lembrar daquele momento em que Moisés fez a promessa e ele herdou. E, de facto, pela confiança e pela fidelidade, Josué e Caleb foram os únicos daqueles homens a ver a terra prometida. O que eu gostava de realçar, diz o autor, que estamos no centro do relato do dilúvio. A lembrança de Deus. Alguém pediu para falar? Desculpa, Mónica, não vi. Jó também. Jó, muito bem, a promessa de Jó. Porque ele manteve-se fiel a Deus, mesmo com a doença que ele teve. Não se revoltou contra Deus, ele manteve-se fiel. E depois, os filhos que ele também faleceram, ele voltou a Deus, deu-lhe a bênção de voltar a ter mais filhos também. Deus repôs a sua saúde, a sua vida, ainda o tornou mais próspero. Muito bem, obrigado. Nós vemos que o que eu queria salientar com este pequenino exercício de nos lembrarmos das promessas é o que vem a seguir na lição, que realmente é o que é mais difícil nós fazermos na nossa vida, todos nós. Nós estamos no centro do relato do dilúvio. O relato do dilúvio tem como centro de que Deus se lembra e cumpre as suas promessas. Lembrar-se é que Deus cumpre as suas promessas. E diz-nos o autor de uma forma muito, muito particular, que eu gostei muito de ler, a atitude de Noé no momento do cumprimento da promessa. Eu vou ter que ler, mas eu não consigo dizer isto tão bem como o autor diz. Diz assim: o comportamento de Noé é rico em lições práticas. Por um lado, ele ensina-nos a confiar em Deus, ainda que ele não tenha falado diretamente. Por outro lado, a fé não nega o valor da reflexão e do teste. A fé não exclui o dever de pensar, de procurar e de ver se aquilo que aprendemos é verdade.
E, no entanto, Noé sai apenas quando Deus finalmente lhe diz para sair. Este é um texto extraordinário, irmãos, porque quando nós pensamos em Noé, o que é que ele faz? Ele teve que confiar, reparem, ele teve que confiar para construir uma arca quando nunca ninguém tinha visto chuva. Teve que anunciar, à custa do escárnio de toda a gente, que ia chover e que a terra ia ser destruída. Teve que ver depois os animais entrar, entrou na arca e ficou lá fechado. Eu imagino que seria o barulho da chuva naquela arca e o que seria lá mexer-se. E durante todo aquele tempo ele esteve seguro e protegido por Deus. E no momento em que termina, e ele começa a ver que a chuva parou, ele não deixou de raciocinar. Será que este é o momento em que eu devo sair? Vamos imaginar, eu não quero especular, não podemos pôr-nos na cabeça de Noé, mas o autor convida-nos a fazer isso. Será que este é o momento de eu sair? Ora, deixa lá ver se a terra já começou a secar. E manda um corvo. Ele não abriu a porta. Quem é que tinha fechado a porta? Ele não abriu a porta. Manda um corvo. E o corvo o que é que fez? Voltou. Então a seguir, o que é que ele decide fazer? Manda uma pomba. E o que é que aconteceu com a pomba? Hã? Digam alto. E depois a seguir? Soltou outra vez. E o que é que aconteceu? Não voltou. Então se a pomba não voltou, quer dizer que ela já teve onde ficar. A promessa de Deus está de facto, ele não é uma fé que é solidificada naquilo que é a sua experiência com Deus, mas é uma fé em que ele a si próprio se testa. E que envia o corvo, envia a pomba, está a ver que de facto está a acontecer o que ele espera que aconteça. E o que é que ele vai fazer quando a pomba não volta? Não, há lá uma partezinha no texto que é importante. Ele vai, abre a porta. Então o que é que vai fazer? Tira a cobertura. Para quê? Porque ele sabe que a partir daquele momento não vai chover, ele está a olhar para cima, ele está a ver o céu. Ele sabe que o momento está próximo, mas não vai dar o passo sem que Deus lhe vá abrir a porta, porque foi Deus que fechou, é Deus que vai abrir. Isto para a nossa vida, para os nossos momentos de crise, aqueles momentos mais difíceis na nossa vida, é uma lição extraordinária que o autor nos está aqui mesmo a ensinar. O autor diz assim, mesmo sabendo que é seguro sair, Noé ainda assim depende de Deus e espera pelo seu sinal antes de sair da arca. Quando nós estamos em momentos difíceis, a coisa, digo-vos sinceramente, é uma luta para todos, é uma luta para mim, sei que muitas vezes é uma luta para vocês. A nossa primeira tendência, meus queridos irmãos, é não confiarmos em Deus. É termos a dificuldade de confiar em Deus totalmente. E a segunda é fazermos as coisas à nossa maneira. É procurarmos influenciar de maneira que as coisas corram como nós esperamos que elas corram. Não confiar ou agir contra a vontade. São duas coisas que nos podem acontecer nos momentos de crise, na nossa vida diária, nos desafios que estamos a passar e que o autor nos está a convidar a fazer neste momento. É que nunca nos esqueçamos nós de que Deus se lembra e que Deus cumpre as suas promessas. Assim nós tivéssemos a capacidade de levar a nossa vida completamente nas mãos de Deus, confiando que Ele iria agir da melhor maneira para nós, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa igreja, para o mundo em geral. Assim todos tivessem confiança de que Deus agiria da melhor forma. Não é fácil, meus queridos irmãos. Não é fácil. Se calhar a maior prova da nossa vida é confiar completamente e conseguirmos ser fiéis àquilo que Deus nos pede e na sua promessa. Não é fácil. Mas vocês falaram em muitas pessoas hoje de manhã, Caleb, Jó, Josué, Ana, Sara, que viram promessas de Deus cumpridas na sua vida. Eu tenho certeza que também tem Deus grandes promessas para cada um de nós, para cada um de vocês em particular. E eu peço que Ele possa tocar o vosso coração para permanecerem fiéis até as verem cumpridas. A cada um de nós na nossa vida e à nossa igreja. E a todos aqueles que são fiéis a Deus e que esperam a sua vinda. Eu não passei de terça-feira, queridos irmãos, mas eu acho que não tenho mais nada mais importante hoje para vos dizer do que esta segurança nas promessas de Deus. E já chegou o tempo de nós terminarmos esta lição. Muito obrigado pela vossa atenção e um feliz sábado.